Bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão da Academia Cécil. Hoje, para partilhar convosco a experiência e o porquê do Isodur nos dias que corre ser o nosso reboco de referência no mercado, o reboco líder no nosso país. Um, Hoje, num mecanismo um pouco diferente em termos de apresentação, vamos ter aqui dedicado dois pequenos momentos com dois convidados especiais, um mais ligado à investigação e outro convidado, neste caso uma convidada, para nos dar a perspectiva de projeto da escolha do Isodur para os teus projetos. No momento final, para quem já está habituado aos nossos webinars, teremos um pequeno momento de perguntas e respostas que podem colocar no nosso chat, identificando-se preferencialmente caso não consigamos responder em direto. Para mim ou para os nossos convidados, estão perfeitamente à vontade para o fazer ao longo da sessão. E começando por uma pequena introdução acerca das vantagens do sistema Isodur, não é nada de novo para quem já conhece o sistema, é um recordar, mas para quem nos está a ouvir pela primeira vez, vale a pena passar muito rapidamente por estas vantagens. Estamos a falar de um reboco com incorporação de agregados leves, uma projeção rápida, fácil e eficaz. Este é um dos principais motivos que muitos aplicadores optam pelo Isodur, no caso específico dos aplicadores. Uma elevada aderência ao suporte. É adaptável graças à função projetável a qualquer forma arquitetónica, seja curvas, seja qualquer tipo de forma que não seja retilínea. A resistência mecânica melhorada face a choques acidentais ou não. A segurança contra incêndios, que cada vez mais é um ponto fundamental para o revestimento de paredes e principalmente quando estamos a falar de grandes edifícios, visto que, à luz da legislação, a categoria B do material isolante de um sistema de isolamento térmico pelo exterior é obrigatório. E aí o Isodur One, o reboco térmico, cumpre na plenitude essa função. A eficiência térmica é um reboco térmico que sabemos que não tem, em termos de lambda, as mesmas características de um painel isolante, mas, inclusivamente, como já foi demonstrado anteriormente, esta diferença, quando olhamos para o contexto global do edifício, para o balanço energético global do edifício, tem um impacto praticamente nulo, garantindo sempre as mesmas possuras, conseguimos garantir no final a mesma classificação energética. E depois a versatilidade de acabamentos, aqui mais na perspectiva de quem faz o projeto de arquitetura, em que quer diferenciar, e o Isodur possibilita precisamente essa diferenciação. Bom, e todas estas características só foram possíveis de alcançar graças a uma forte componente de investigação, quer internamente, na CSLTech, naturalmente, mas também externamente com recursos à academia, às universidades e institutos. Este último ponto que acabei de dizer, a versatilidade de acabamentos e até a versatilidade de aplicações, não só em fachada, foram igualmente chave para que o Isodur seja apreciado nos dias de hoje pelos projetistas, nomeadamente arquitetos que exigem diferenciação precisamente para os seus projetos. E foi esta conjugação de investigação, desenvolvimento e abertura de novos horizontes nos acabamentos em isolamento térmico para o exterior que se conseguiu um incremento significativo na implementação do produto em obra. Sendo que entre 2016, para termos como referência os últimos 5 anos, entre 2016 e 2021, obteve-se um crescimento de cerca de 400% no volume aplicado em obra, como podem ver pelo gráfico apresentado. Bom, e chegamos aqui muito rapidamente à nossa primeira parte à conversa com. Temos connosco o Márcio Gonçalves. O Márcio, que é doutorado em Engenharia Civil na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra,
é técnico superior na unidade de medição e ensaio de caixilharias e revestimentos exteriores do ITECONS, é atualmente responsável pela caracterização numérica e experimental também de sistemas construtivos, não só nas caixilharias, mas também, então, por exemplo, nos sistemas ETICS, nos sistemas de isolamento térmico, e tem vindo a desenvolver vários projetos de ID, desenvolvidos no ITECONS, em colaboração com as empresas, como é o caso aqui da Cecil, da Ceciltec. Colabora também em atividades de formação, eventos científicos, atividades de consultoria e é coautor de dezenas de publicações em conferências internacionais, assim como publicações em revistas internacionais de renome. Márcio, como componente importante que a investigação toma no desenvolvimento de um produto nos dias que correm, pedia-te que nos falasses um pouco do ITECONS e relativamente, especificamente àquilo que nos traz cá hoje, ao Isodur, precisamente a importância da atividade de investigação recente que fomos desenvolvendo ao longo deste tempo. Olá, muito bom dia a todos. Eu vou então falar aqui um bocadinho sobre, julgo que já estarão a ver o meu ecrã, julgo eu. Vou falar um bocadinho então... Ainda não, Márcio. Vou falar um bocadinho então sobre aqui algumas atividades de investigação que temos vindo a desenvolver em conjunto com a Cecil, nomeadamente... Márcio, ainda não está partilhado. Ele já está como estando a apresentar, deve estar a aparecer. Nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento e estudo da solução de reboco térmico do Isodur da Cecil. Eu não sei se já estão a ver o ecrã agora. Ainda não. Ele está um bocadinho lento, eu vou tentar outra vez. Agora sim. Agora sim. Tem uma apresentação. Isso mesmo. Portanto, o tema que eu vos trago aqui hoje é só um dos exemplos de um trabalho de investigação, nomeadamente centrado na monitorização de soluções de isolamento térmico pelo exterior, onde se inclui então a avaliação do reboco térmico Isodur. Só para fazer aqui um pequeno enquadramento daquilo que é o ITECONS. O ITECONS é um instituto de investigação que conta com cerca de 100 colaboradores. É um instituto que tem instalações físicas em Coimbra e dispõe de cerca de 7.500 metros quadrados de área laboratorial, sendo que neste momento se encontra em expansão na construção de um terceiro edifício. Portanto, aqui o ITECONS funciona um pouco como um centro de interface tecnológico, em que tem como objetivos procurar apoiar a indústria no desenvolvimento de produtos e de processos, ou seja, procura aqui estabelecer uma ponte entre aquilo que é o conhecimento académico, o conhecimento científico e o tecido empresarial. Dentro daquilo que são as valências do ITECONS, o ITECONS está muito focado na realização de ensaios laboratoriais, ou seja, temos cerca de 300 ensaios laboratoriais acreditados, muitos deles focados na área da caracterização de produtos de construção, mas não só, também dispomos de outros ensaios que já caem fora de produtos de construção, como são exemplo ensaios na área da química, por exemplo. Dispõe de valências ao nível de investigação e desenvolvimento tecnológico, é reconhecido como organismo de avaliação técnica, ou seja, o ITECONS é reconhecido como uma entidade capaz de desenvolver documentos de avaliações europeus que são necessários desenvolver quando há produtos inovadores que ainda não têm norma harmonizada de produto. Neste âmbito, o ITECONS tem esse reconhecimento por parte da Comissão Europeia. Depois dispõe também de serviços de consultoria, formação e também realização de eventos, como por exemplo, conferências internacionais. No âmbito da investigação e desenvolvimento, o ITECONS tem participado em diversos projetos, muitos deles em copromoção com a indústria, e é o caso do exemplo que eu vos trago aqui hoje, que foi o projeto OnThermal HP, que foi um projeto desenvolvido em copromoção entre o ITECONS, a Cecil e a ARGA, e em que se propôs aqui desenvolver e otimizar produtos para revestimento de soluções de isolamento térmico pelo exterior. Portanto, eu vou apresentar aqui um dos trabalhos que foi realizado no âmbito deste projeto, tendo, obviamente, de ser apenas
parte deste projeto que foi desenvolvido. Em termos de motivação aqui deste trabalho, aqui a principal motivação, sabemos que nos sistemas de isolamento térmico pelo exterior, uma das principais anomalias que se vê frequentemente em fachadas é o crescimento biológico, que acaba por ocorrer por uma série de fatores, mas que muitas das vezes até acaba por ocorrer nos primeiros anos de utilização após a aplicação dos produtos. Isto é uma problemática que, de facto, merece ser abordada e a CESL manifesta aqui interesse em procurar perceber melhor aqui estes fenómenos, de modo a otimizar os seus produtos e reduzir aqui este risco de crescimento biológico. O crescimento biológico ocorre devido à presença de um elevado teor de umidade na superfície das fachadas e este teor de umidade acaba por resultar por uma combinação de diversos fatores atmosféricos, não só pela própria chuva incidente, pelas condições de secagem da fachada, pelas próprias propriedades do revestimento que é aplicado, se é mais texturado, menos texturado, as próprias propriedades ópticas, e também acaba por resultar da ocorrência de condensações à superfície. Ou seja, estas condensações resultam quando a temperatura da superfície da fachada se encontra abaixo da temperatura do ponto de orvalho e, como tal, dá-se a ocorrência de condensados, que estes condensados acabam por promover o crescimento biológico, que promove o crescimento de micro-organismos, sejam eles algas, fungos ou até bactérias que existem no meio ambiente. Este tipo de condensações exteriores acaba por ser frequente em fachadas com baixa inércia térmica, como é o caso dos sistemas de isolamento térmico pelo exterior, uma vez que nos períodos noturnos facilmente a dissipação da radiação noturna acaba por trazer a temperatura da superfície abaixo daquilo que é então a temperatura do ponto de orvalho e formando então as condensações exteriores. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi então perceber qual a influência do tipo de isolamento térmico neste risco de condensação superficial deste tipo de soluções. E para estudar este fenómeno foram então construídas duas paredes com cerca de 10 metros quadrados, em que se procurou, as paredes foram construídas em Coimbra, nas instalações do ITCONS, e procurou-se de facto analisar em condições reais aquilo que é o comportamento das soluções. Então, construir-se duas paredes em que forem revestidas com um sistema de isolamento térmico pelo exterior e teve-se aqui a preocupação de segmentar estas paredes com diversos tipos de materiais para isolamento térmico. Nomeadamente, temos aqui zonas em que foi utilizado poliestireno expandido, outras zonas com lã mineral, zonas com aglomerado de cortiça expandida e também aqui uma zona com o reboco térmico Isodur. Adicionalmente, fez-se o revestimento deste sistema com acabamentos de cor preta e de cor branco, para termos aqui os extremos em termos de nível de propriedades ópticas da cor das fachadas, e estas fachadas estão orientadas a norte e a sul, para termos aqui também mais resultados para incorporar a robustez desta análise. Estas fachadas foram instrumentadas com termopares em diversas áreas para procurar medir o comportamento em termos de variação de temperatura das superfícies, em função então aqui das variáveis que estamos a estudar. Adicionalmente, instrumentou-se também uma estação meteorológica junto às paredes para registarmos as condições ambientais. E este tipo de medições experimentais nós realizamos durante praticamente mais de 13 anos e conseguimos ter aqui um registro praticamente contínuo daquilo que são, então, o comportamento térmico destas soluções em função daquilo que é o tipo de isolamento e também o tipo de orientação e de cor. E conforme podemos verificar nestes dois gráficos, em que se apresentam os resultados para a parede azul, que é esta linha mais escura, e a linha mais clara, a orientação a norte, ou seja, estamos aqui a apresentar as temperaturas à superfície do sistema de revestimento e conseguimos verificar, como era expectável, que na parede branca, que é este primeiro gráfico, há aqui um diferencial em termos de ter orientação a norte ou a sul, conforme já era expectável devido à incidência da radiação solar. E também conseguimos quantificar, de facto, aqui o efeito da própria cor. Se saltarmos aqui para o gráfico de baixo, a cor preta, apresentamos aqui temperaturas superficiais
acima dos 50 graus, enquanto na cor branca tínhamos aqui cerca de 30 graus. E de salientar que estamos aqui numa monitorização, num exemplo de uma semana de inverno, ou seja, com uma cor escura facilmente atingimos mais de 50 graus, apesar de estarmos aqui numa semana típica do mês de inverno em Portugal. Este tipo de dados permitiram então procurar fazer estas observações e estas análises, e outros resultados interessantes que pudemos obter destas medições experimentais é também a comparação dos diferentes comportamentos em função daquilo que é o isolamento térmico que estamos a aplicar na solução. E conforme podemos observar neste gráfico, em que apresentamos para os 4 tipos de isolamentos em estudo, a linha rosa, que é a linha referente ao material Isodur, acaba por apresentar aqui também menores amplitudes térmicas comparativamente com os outros produtos de isolamento térmico. Se fizermos um zoom aqui, só para focar em 2 dias, verificamos aqui um fenómeno interessante que é no período noturno, e aqui já temos traçada a preto aquilo que é a temperatura do ponto de orvalho, ou seja, há aqui zonas durante a noite em que a temperatura superficial de diversos isolamentos térmicos acabam por estar abaixo daquilo que é a temperatura do ponto de orvalho, ou seja, há aqui um risco de condensação superficial. E se olharmos para a linha rosa, a linha Isodur, verificamos que de facto tem aqui um comportamento diferente e neste caso, nestes 2 dias, acaba por não ter este tal risco de condensação superficial quando comparado com os outros isolamentos. E de facto este fenómeno era visível a olho nu, ou seja, muitas das vezes durante o inverno, no período da manhã, conseguimos observar que toda a fachada estava umedecida devido às condensações superficiais, mas que na zona do Isodur, em que julgo que conseguem ver aqui nesta fotografia, está perfeitamente delimitada a zona em que foi aplicada a Isodur e nesta zona está completamente seca, ou seja, não houve condensação superficial, o que corrobora com as verificações experimentais em termos de temperaturas que tínhamos falado anteriormente. E com estes dados conseguimos fazer aqui a análise de sensibilidade e procurar verificar, quer para a parede a norte ou a sul, em função da sua cor, observar aqui qual é o risco de condensação superficial para cada solução. Ou seja, estimamos aqui a percentagem de tempo em que a temperatura superficial se encontra abaixo da temperatura do ponto de orvalho, e verificamos que, por exemplo, para o poliestireno expandido temos aqui valores na ordem dos 10 a 15% de risco, enquanto que com o Isodur temos aqui valores bastante inferiores, cerca de 2 a 5%. E com estes dados, como isto foi uma campanha muito grande, conseguimos ter aqui um mapa anual em termos de risco de condensação para estas variáveis todas que foram estudadas. Obviamente aqui no verão o risco é reduzido, o risco acontece mais nos meses mais frios. E é interessante observar que se calcularmos o número de horas acumuladas em que existe risco de condensação superficial, ou seja, o número de horas em que a temperatura superficial é inferior à temperatura de ponto de orvalho, verificamos aqui diferenças substanciais quando estamos aqui a analisar o reboco térmico Isodur. Comparando com o poliestireno expandido, que foi o que apresentou maior risco, temos aqui um diferencial de cerca de 700 horas a menos, ou seja, o poliestireno expandido acaba por, ao fim de um ano, ter cerca de 700 horas a mais, comparativamente com o Isodur, de risco de condensação superficial e, consequentemente, risco de crescimento microbiológico. Márcio, já agora, só assim, antes de entrar nas conclusões, não deixa de ser interessante chegarmos a uma conclusão tão perentória e tão significativa. Quando arrancámos para esta investigação, verdade seja dita, não estávamos a contar com este diferencial tão grande, nem com esta conclusão final, certo? Isto para te fazer um bocadinho chegar já às conclusões, que vêm já de seguida, mas um bocadinho nessa perspectiva, não é? Sim, não estávamos à espera de um diferencial tão grande. Eu não mencionei, mas todas as soluções acabam por ter a mesma espessura para tentar ser o mais próximo possível e, de facto, aqui os resultados são bastante distintos comparativamente com os isolamentos em placa que foram estudados.
Eu estou aqui a apresentar, por questões de tempo, só tenho aqui um resultado, que é para a parede branca orientada a norte, mas as restantes paredes também têm um diferencial nesta escala. Saltando aqui para as conclusões, verificamos então que as fachadas a norte acabam por ter um risco de condensação superficial cerca de 18% mais superior do que as fachadas orientadas a sul. A cor branca também acabou por possuir um risco de condensação superficial ligeiramente superior quando comparadas com a cor preta. A solução Isodur foi a que apresentou um menor risco de condensação superficial e de salientar também que, após estes 3 anos de monitorização, a solução Isodur não apresentou anomalias à superfície. Antes de terminar, gostava só de fazer aqui um breve apontamento, e porque também julgo que já não disponho assim de muito tempo, e não queria passar o tempo que me foi dedicado, eu gostaria só aqui de falar de um ou outro trabalho que temos vindo a desenvolver com a Cécil, noutros âmbitos, nomeadamente, por exemplo, aqui foi desenvolvido um catálogo online de soluções térmicas que está disponível em isolamentotermico.pt. Neste catálogo é possível selecionar um dos diversos produtos comerciais da Cécil, selecionar as espessuras, selecionar diversos tipos de suporte e conseguimos ter logo diretamente aqui informação, como por exemplo o coeficiente de transmissão térmica dessa parede, o que muitas vezes estas ferramentas acabam por ser útil quer para prescritores, quer para peritos qualificados quando fazem as suas análises. Outros trabalhos que foram realizados aqui mais com foco no reboco térmico Isodur, procurou-se aqui muita validação em termos de simulação numérica para analisar o desempenho térmico em regime permanente, para verificar em termos de fatores de temperatura superficiais se são cumpridos os valores mínimos ou não, e verificamos que sim, conseguimos cumprir aquilo que é exigível, quer seja cá, quer seja em mercados internacionais. Análise também deste desempenho térmico em regime dinâmico, para procurar verificar, em termos de flutuações de temperatura e de fluxo de calor, aqui a eficácia da aplicação desta solução de Isodur. E também a inclusão não só da análise de temperaturas, mas simulações numéricas para analisar o desempenho higrotérmico, em que já introduzimos também aqui a simulação de umidade relativa, muito no sentido de verificar e de comprovar, digamos assim, que o comportamento higrotérmico do Isodur acaba por satisfazer aquilo que são os requisitos e não promover a ocorrência de crescimentos, fungos, de crescimento de fungos e bolores no interior dos edifícios. Ou seja, isto só para dizer, não quero aqui entrar em muito detalhe nestes trabalhos, mas acabam por ser trabalhos que realizamos em colaboração com a Cécil, e estes trabalhos resultam numa caracterização dos produtos mais detalhada do que aquilo que é expectável e do que normalmente se faz, o que se traduz numa validação do produto, quer em termos de validação e de otimização do próprio produto, quer em termos de divulgação das suas vantagens a nível higrotérmico. Para fechar, gostaria só de dizer que neste âmbito a Cécil tem vindo a ter um contributo louvável no desempenho e otimização de soluções, e o ITECONS acaba por se sentir grato por ser útil neste tipo de estudos, que acrescenta valor ao produto que depois são colocados no mercado. Julgo que também já estou em cima do tempo, mas estou disponível para acho que o contributo era extremamente importante para estar a cortar a voz nesta fase. Mas pronto, Márcio, muito obrigado. Espero que aguardes agora aí um pouco até à fase final para chegarmos depois à fase das perguntas e respostas, caso existam para ti. E avanço desde já para a segunda convidada de hoje. Ela é Francisca Ramalho, arquiteta no gabinete PK Arquitetos. É formada em arquitetura desde 1983, fez parte de gabinetes como a Intergal, onde podemos destacar o projeto do Banco Comercial Português. Já na Arquitraço, um gabinete criado em sociedade, destacam-se, por exemplo, a Casa do Artista, as Termas de Monchique ou até o Convento da Rábida, entre dezenas de outros. Já em 2001, criou o Gabinete PK Arquitetos, o seu atual projeto, digamos assim,
onde temos obrigatoriamente de destacar o Hotel Neia no Porto, um projeto em colaboração com o coletivo POD, um projeto recentemente galardoado com o prémio LEED Gold, o primeiro em Portugal para um hotel, de louvar também, um prémio que mostra a preocupação em projeto na procura de soluções sustentáveis. E começamos precisamente por aqui, Francisca, um projeto importante, com muitos materiais Césil, como é o caso da Gama Reabilita, por exemplo, já que também tratava-se de uma grande reabilitação, mas conte-nos um pouco sobre esse projeto e depois sobre como decidiu apostar no Isodur. Bom dia, estou com som. Bom dia. Sim. Então, bom dia, muito obrigado pelo convite. Falando sobre, no fundo, a minha primeira experiência da aplicação do Isodur, de facto foi com esse projeto do Hotel Neia no Porto, em que nós, no fundo, estávamos perante um edifício que tinha um antigo convento que tinha que ser reabilitado e que tinha paredes muito em alvenaria de pedra, muito danificadas, com superfícies muito irregulares e, apesar de termos deixado muita parte da alvenaria de pedra à vista, havia paramentos de parede que queríamos que ficassem regulares e preenchidos. E dentro do âmbito da sustentabilidade, que é um dos grandes cores desse projeto, a escolha de materiais, sendo eles nacionais, era um foco importante e, portanto, no fundo, fomos sempre ao mercado nacional tentar encontrar as nossas soluções para os problemas que tínhamos. A Césil foi um grande apoio, não só no que diz respeito ao Isodur, mas pronto, temos muitos outros produtos e muitas outras argamassas que utilizamos e com resultados bastante bons e positivos. No caso do Isodur, no fundo, nós tínhamos alvenarias de pedra muito danificadas e muito irregulares e, portanto, as paredes foram consolidadas e o Isodur manifestou-se como sendo um produto que preenchia, no fundo, todas aquelas zonas irregulares, não deixando vazios, não deixando ocos, contribuindo assim para uma ótima performance em termos térmicos e com um resultado muito bom porque dava-nos umas superfícies muito desempenadas e muito regulares, que era esse o objetivo que se pretendia. E de facto essa foi a primeira experiência, foi do Isodur no campo da reabilitação, no campo de ter uma base muito danificada e irregular e conseguir ter esses preenchimentos. Mais tarde, noutro projeto de umas moradias, já estamos a falar de uma construção de raiz, nova, em que aqui a vantagem e a razão de ser da escolha do material foi porque se conseguir ter as tais superfícies muito lisas, ter as arestas os vértices, todos eles muito bem desenhados, e de facto este material nesse aspecto é ótimo, e depois conseguir que ele nos dê diferentes tipos de acabamentos. E foi um bocadinho a razão de ser agora aqui numa construção de raiz e nova da escolha deste material. Tínhamos como base um tijolo térmico e em cima desse tijolo térmico foi projetado o Isodur. Pronto, a espessura dele foi calculada em função do resultado que se pretendia em termos térmicos e da espessura do tijolo e o conjunto, no fundo, atinge os tais valores que se pretendem em termos de isolamentos térmicos. Aqui pretendíamos dois tipos de acabamentos, no fundo, um acabamento muito liso e muito ascético, que é a parte branca do edifício, e depois a parte do embasamento, em que vai buscar um bocadinho o aspecto e a ambiência do betão, e que depois se prolonga para dentro da moradia e existem também panos interiores com este mesmo acabamento.
E esse foi um bocadinho o objetivo, e o Isodur também nos permitiu isso, porque a superfície lisa permite-nos criar no fundo, este espatulado que dá alguma profundidade à parede e que faz com que não seja uma superfície completamente lisa e homogénea e que cria este contraste entre o embasamento e a parte restante do edifício. Em termos de aplicação, não é um material que haja muita gente com experiência na sua aplicação, portanto, ver imensos aplicadores já com experiência feita, como existe, por exemplo, o EPS. Portanto, tivemos um aplicador que, de facto, foi a primeira vez que ele o fez. Pronto, teve o apoio da Cécil no sentido de se perceber qual era a forma e qual era a maneira de o aplicar. E o resultado foi muito bom, porque, de facto, houve um grande empenho por parte do aplicador e tem que ser, mérito seja feito. Mas o material, apesar das dificuldades de ser a primeira vez que era aplicado, de facto revelou-se como sendo um material que não tem grandes dificuldades de aplicação. Pronto, tem as dificuldades de qualquer material que não se conhece e que é a primeira vez que se aplica, mas ultrapassando isso depois consegue-se que tenha um desenvolvimento rápido e um resultado bastante bom, e eu acho que deu grande qualidade ao resultado final do edifício. Francisco, se não se importa, eu queria pegar precisamente por aí, ou seja, tivemos aqui a experiência, aqui um bocadinho ambos, juntamente também com a equipa comercial de apoio aqui ao aplicador escolhido para a obra, e é verdade que ele acabou por ser a primeira obra de Isodur, e não deixa de ser relevante, lá está, que apesar das dificuldades iniciais, como qualquer pessoa que começa pela primeira vez a fazer algo, apesar dessas dificuldades, a verdade é que chegamos ao final e temos um resultado, pelo menos daquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia, achamos fantástico. Naturalmente também é o nosso produto, temos de o achar. A verdade é que sentir isso da parte do projetista, neste caso da parte da Francisca, ainda ganha maior dimensão, e isto para mostrar que o facto de não se trabalhar com o produto, como é o caso do Isodur, face, por exemplo, ao sistema ETICS tradicional de painéis, não estamos aqui a complicar nada, bem pelo contrário. Acho que acaba por partilhar um bocadinho dessa ideia, certo? Certo, exato. Tem que haver, de facto, uma vontade de fazer um bom trabalho. Eu acho que isso em qualquer material e em qualquer tarefa, e aqui existiu isso. Mas pronto, ultrapassando as primeiras dificuldades, de facto o material acabou por não ser complicado de aplicar. Puseram-se tudo o que eram perfis para fazer os cantos, para fazer as transições das arestas, que é importante, muito importante isso, porque de facto é isso que nos dá aquelas linhas completamente quase que cortadas à espátula, perfeitamente verticais e lisas, e o efeito, por exemplo, aqui do embasamento também foi testado, testou-se um bocadinho qual era o tipo de irregularidade que se pretendia, e pronto, e a partir daí foi seguir com aquilo que se tinha acordado em obra para que o resultado fosse, pronto, aquilo que se pretendia, que era ter um bocadinho esta textura que dá profundidade à parede, e que depois temos outros elementos em betão, e que no fundo tudo se conjuga um bocadinho com esta escolha de materiais. Portanto, de facto, é o que eu posso dizer, com a aplicação não é uma coisa complicada, tem que haver, de facto, o vosso apoio técnico no sentido de explicar como é que as coisas devem ser feitas. O tempo, se chove, se não chove, se está muito calor, é importante. Claro, é importante na aplicação do material, porque, por exemplo, houve dias de chuva e que tornaram a coisa um bocadinho mais difícil, porque o agarrar da projeção era mais difícil, portanto, também com muito calor aquilo também agarra demais, e portanto há aqui a temperatura dos dias em que se aplica tem alguma influência no rendimento, no fundo, que o material dá, mas isso como qualquer material de exterior, uma pintura também tem esses problemas.
Portanto, eu do meu ponto de vista posso recomendar, porque fiquei satisfeita com o resultado que tivemos nas obras em que isto tem sido aplicado. Sim, acho que é bastante relevante ter-nos dado aqui, no fundo, dois exemplos claros da amplitude de aplicação que o Isodur acaba por ter. Uma obra de excelência em reabilitação, um edifício de serviços, agora uma obra em termos de habitação unifamiliar, mas com estes resultados finais que estivemos a ver aqui nas várias fotografias que temos. Só tenho a agradecer-lhe por ter apostado em nós também. Foi preciso acreditar em nós e espero que tenhamos então correspondido de todas as formas até aos dias de hoje e esperemos continuar a corresponder daqui para a frente, naturalmente. Exato. Sim, senhora. Não, tem sido um apoio grande da vossa parte, no sentido, hoje em dia há muitos materiais diferentes, é difícil para nós arquitetos, no fundo, estarmos por dentro da panóplia toda de tanta coisa que existe, tantas marcas diferentes, portanto, o apoio técnico dos fornecedores é-nos fundamental para conseguirmos, no fundo, obter os resultados finais que pretendemos com as obras, porque de outra forma é quase que impossível ter conhecimento e a abrangência de tudo o que existe, tão tecnicamente complexo nos dias de hoje. Sim, diria que faz parte dos nossos deveres também dar esse conhecimento para os projetistas. Francisca, muito obrigado por estes dois testemunhos. E passaríamos, até porque estamos ligeiramente acima do tempo expectável do nosso webinar, passaríamos para as perguntas e respostas. A indicação que tenho aqui é que a primeira é para o Márcio, que diz: tendo em conta os resultados relativamente às condensações, é significado maior longevidade dos acabamentos sobre Isodur? Márcio, não sei se... Sim, posso responder. É assim, tendo por base aquilo que foi aquele estudo experimental, e estamos a falar de um estudo de mais de 3 anos de monitorização, os resultados são claros, ou seja, o Isodur, comparativamente com outras soluções, acaba por ter aqui um menor risco de condensação superficial, e com isso quero dizer um menor risco de crescimento biológico. Portanto, podemos assumir aqui uma maior durabilidade dos acabamentos que são aplicados sobre o Isodur. Além disso, outra questão importante é que também se verificou uma menor amplitude térmica na solução do Isodur, ou seja, menores amplitudes térmicas também acabam por minimizar o risco de fissuração das camadas do revestimento, que são sempre camadas num revestimento bastante delgado, e portanto também o que se traduz numa melhor durabilidade deste tipo de acabamento, de sistemas e para os próprios acabamentos. Sim, também é um ponto extremamente importante. Obrigado, Márcio. E segunda indicação que tenho, temos aqui a última pergunta, esta para mim: qual a espessura de Isodur a aplicar sobre tijolo térmico? Bom, aqui as nossas indicações vão sempre na perspectiva de que deve ser sempre um técnico a validar esta espessura, ou seja, no isolamento térmico de um edifício deve ter em conta, está toda a componente do edifício, não só das paredes, janelas, a ventilação, equipamentos. Nós fazemos um trabalho mais ou menos recorrente de validar qual a espessura mínima para cumprimento de regulamento, outras vezes também espessura para fazer validar a mesma resistência térmica face a outras soluções. A verdade é que aqui o ideal será sempre quem é responsável pelo projeto térmico deve ser consultado, deve validar, deve indicar essa solução, sendo que no nosso país temos 3 zonas climáticas e essas influenciam muito a espessura a aplicar de Isodur, mas no final, e até tão mais importante do que validar até a parte de limites da resistência térmica, é também validar se o comprimento geral global do edifício é garantido. Resta-me fechar, não temos mais perguntas. Agradecer novamente ao Márcio pelo excelente contributo que nos deu hoje, e igualmente à arquiteta Francisca, 2 testemunhos que valorizam muito a nossa experiência também com os projetistas. É esta a relação que nós pretendemos ter no nosso dia-a-dia, e resta-me desejar um até breve, e obrigado por ter assistido. Obrigado, meu.
Obrigado pelo convite. O mundo está a mudar e por todo lado surgem novas cidades, revelando uma harmonia entre a moderna arquitetura e a reabilitação de edifícios, proporcionando novas maneiras de viver. Cecil-Tec está em sintonia com as exigências da nova cidade. A Cecil-Tec é a marca portuguesa de soluções de construção com mais de 125 anos de experiência. Décadas de investimento em investigação e desenvolvimento garantem um conjunto de soluções de construção preparadas para as novas exigências da vida, do conforto e da segurança das pessoas na nova cidade. Cecil-Tec proporciona um leque de soluções em que se destacam Adher, colagem de cerâmicos, novas soluções de elevado desempenho. Para cada necessidade específica, uma solução adequada, porque os cimentos cola não são todos iguais. Redur, revestimentos. A gama Redur é um sistema construtivo de excelência para fachadas, paredes e tetos. Alia revestimento ao acabamento final. Reabilita, reabilitação e renovação. A gama Reabilita responde a todas as exigências da reabilitação. Soluções à base de cal hidráulica natural, ligante exclusivo Cecil-Tec para um desempenho e durabilidade superiores. Hidrostop impermeabilizações. A gama de impermeabilizações cimentícias e elásticas com diferentes aplicações, tais como piscinas, terraços e coberturas de edifícios. Microarte Microcimento. Sinónimo de inovação, cor e textura na execução de revestimentos decorativos, para renovação ou obra nova em decorações modernas ou tradicionais. B-Repara, reparação de betão. Solução para as várias fases da reparação de betão, quer estrutural, quer estética. Isodur, reboco térmico. O sistema Isodur é o líder de mercado neste segmento. Alia a resistência mecânica e a performance térmica, à versatilidade de acabamentos e facilidade de aplicação. Isovit Sistemas Ethics. Os sistemas Ethics da gama Isovit são soluções completas e certificadas para o isolamento térmico e acústico dos edifícios, melhor conforto interior, mais eficiência energética. A Cecil-Tec está a dar forma à nova cidade com estas soluções, entre muitas outras. Cecil-Tec garante um apoio técnico competente e de qualidade à altura das soluções que oferece. Disponibiliza uma equipa especializada dedicada a apoiar arquitetos e projetistas, contribuindo para o sucesso dos seus projetos. Desenvolve relações de parceria com revendedores de materiais de construção, prestando apoio técnico comercial que potencie os seus negócios. Aposta na formação de aplicadores para uma atualização contínua de conhecimentos, de forma a garantir um serviço de qualidade e eficiência na aplicação das soluções. Cecil-Tec tem presença internacional e pertence a um grupo português de grande dimensão, a Cecil. Na Cecil-Tec, estamos preparados para responder a todos os desafios dos nossos clientes e parceiros. Cecil-Tec dá forma às ideias.